Muito bem, muito bem. Estamos mais uma vez com você aqui no canal que diz a Bíblia, pastor Cláudio Rosa, falando sobre doutrina, sobre defesa da fé. E fico muito feliz com a sua participação, você, toda a sua família, os irmãos da igreja, pessoas amadas aí. É importante que você esteja inscrito no canal, se você ainda não é inscrito, se inscreva e também aproveite para tocar o sininho. Cada vez que você toca esse sininho aí, olha, você é notificado das novas lives e também dos vídeos, tá bem? Dê aí o seu joinha, o gostei, é importante, o like, compartilhe e também faça os seus comentários. Olha, segregação racial, racismo. O que a Bíblia fala sobre isto e o que alguns grupos sectários que dizem fazer parte da Igreja de Cristo falam sobre tal assunto. Isso é uma coisa muito séria e você vai ficar surpreso com o posicionamento de algumas organizações aí que dizem que são igreja e na verdade são racistas. Vamos para a vinheta e já voltamos. Muito bem, estamos de volta aqui no canal que diz a Bíblia. Lembrando você que é importante a sua participação sempre, está bem? Olha, existem dois grupos sectários que dizem fazer parte do cristianismo, ou melhor, da igreja e também do cristianismo, mas que têm uma concepção, têm um posicionamento que é racista. Eles não mudaram a história deles, porque não tem como reescrever a história, e existem os documentos e provas documentais da posição que eles têm a respeito do assunto. Obviamente que eles não praticam esse racismo de forma visível e tão declarada, porque hoje existe as questões das leis que aí estão. Mas a concepção teológica que eles têm permanece. Eu vou dar primeiro o exemplo de um grupo que se chama Os Adventistas do Sétimo Dia. É uma seita, não faz parte da igreja, e a sua falsa profetisa, Ellen White, o que ela fala a respeito dos negros. No livro Mensagens Escolhidas, volume 2, página 344, abre aspas e ela diz o seguinte: em resposta a indagações quanto à conveniência de casamento entre jovens cristãos de raça branca e preta, direi que nos princípios da minha obra esta pergunta me foi apresentada, e o esclarecimento que me foi dado da parte do Senhor foi que esse passo não deve ser dado, pois é certo criar discussão e confusão. Que o irmão de cor se case com uma irmã de cor, que seja digna, que ame a Deus e guarde os seus mandamentos. Que a irmã branca, que pense em unir-se em matrimônio a um irmão de cor, se recuse a dar tal passo, pois o Senhor não está dirigindo nesta direção. Olha o que esta falsa profetisa diz. Ela está dizendo que Deus falou para ela trazer a informação quando perguntaram a respeito se era conveniente alguém da cor negra se casar com alguém de cor branca. E no detalhe, no original, nesse livro Mensagens Escolhidas, ela coloca cristãos das raças branca e preta. E ela vem dizendo que Deus fala que não se deveria dar tal passo, que isto seria um problema e traria vergonha à sua prole. Esse é o posicionamento adventista. Obviamente, alguém vai dizer assim, mas eles não falam isto hoje. Eles não falam porque existem as leis. Mas isto é um documento do grupo, é um livro que foi produzido pela Casa Publicadora Brasileira, que é uma editora própria deles, e eles consideram que tudo aquilo que Ellen White falou é considerado como profecia no mesmo patamar, no mesmo nível da Bíblia Sagrada. Ou seja, a concepção teológica que existe permanece de que os brancos não deveriam se unir aos negros. Isto é um posicionamento do Adventismo do sétimo dia. Muito bem, nós vamos dar uma olhadinha aqui agora na posição dos Mormons, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O mormonismo também sempre teve problemas com o racismo. Eu vou declarar aqui uma frase, né, que
Brigham Young, o Brigham Young, o segundo dirigente do grupo, falou, depois de Joseph Smith, depois que ele morreu baleado em uma cadeia, ele era ladrão de cavalos também, tinha várias mulheres, praticava poligamia. Brigham Young assumiu a direção da seita dos Mormons, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, e ele fez uma declaração tal, que diz assim: os negros são feios, desagradáveis, baixos em seus costumes e sem aparente bênção da inteligência. Isso está documentado em um documento que eles têm, que se chama Discourse of Journal. Bem, o que ele fala aqui é em decorrência de uma hermenêutica, de um entendimento que eles tinham, que é o seguinte: a salvação para algumas espécies de pessoas, ela não se dá simplesmente pela fé em Jesus Cristo, mas depende também da pessoa fazer um sacrifício próprio. E estas pessoas que deveriam fazer o sacrifício próprio estão incluídas os índios e os negros. Havia, inclusive, por parte de Brigham Young, uma polícia secreta, uma Gestapo, né? Aí um grupamento que perseguiam os índios e também os negros. E aí ele tem esse posicionamento dizendo, nesse documento, que os negros são feios, desagradáveis, baixos em seus costumes e sem aparente bênção da inteligência. Para vocês terem uma ideia, os Mormons, eles não levavam ao bispado negros até o ano de 1978 e diziam que eles não poderiam ter o sacerdócio araônico e nem o de Melquisedeque. O que acontece com essa questão o sacerdócio araônico ou de Melquisedeque? Eles dizem que todos os bispos da igreja, aqueles que têm autoridade eclesiástica dentro da organização da seita, eles têm esta cobertura e recebem o sacerdócio de Melquisedeque e de Araão. E é por isso que eles dizem que o seu pastor da igreja local onde você pertence, ele não tem autoridade para realizar batismos, a ceia, casamento e qualquer outra atividade que a igreja possa necessitar, que há necessidade de se ter o sacerdócio araônico e de Melquisedeque. E nenhum negro alcançava essa posição, porque eram negros e existia o racismo dentro do mormonismo. Isso é um fato histórico. E daí surge também alguns movimentos nos Estados Unidos que perseguiam os negros oriundos dessa posição. Ku Klux Klan é uma delas. Havia esse segmento. Eles não podem negar, porque isso faz parte da história e somente a partir de 1978. Agora, Malaquias capítulo 3, no seu versículo de número 6, vamos dar uma olhadinha aqui. Malaquias capítulo de número 3 e o versículo 6 está escrito assim: porque eu, Senhor, não mudo, por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Eles dizem que Deus fez algumas variantes, Deus mudou, e em razão disso, eles também mudaram a sua posição. Mas a Bíblia está dizendo que Deus não muda. Nós não ficamos somente em Malaquias 3,6, mas Tiago também, Tiago capítulo 1, versículo de número 17, Tiago capítulo de número 1 e o versículo 17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudanças, nem sombra de variação. Então Deus não muda. E Deus condena, sim, o racismo. Não existe essa questão de segregação racial dentro da Bíblia. Em nenhum momento a Bíblia ensina segregação racial. Em nenhum momento a Bíblia orienta a igreja a praticar a segregação racial. Esses dois grupos, tanto o adventismo do sétimo dia, como os mormons e alguns outros que estão aí, eles estão errados. Primeiro que não fazem parte da igreja, mas tentam usar a Bíblia e tentam usar o nome de Jesus e usam de alguma forma enganando os incautos. Bem, o que a Bíblia fala em Atos dos Apóstolos, capítulo 10? Atos dos Apóstolos, lá no seu capítulo de número 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10, e o versículo Atos dos Apóstolos, capítulo 10, vem falando, no seu versículo 34, o seguinte:
E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se é rico, se é pobre, se é negro, se é branco, se é alto, se é baixo. Não existe essa acepção de pessoas, em especial pela aparência. Então, como eles podem, como Ellen White, a falsa profetisa, que os adventistas do sétimo dia idolatram, como pode o mormonismo, que idolatra tanto Brigham Young como também os escritos e fala dos bispos e profetas atuais, e o que está escrito como documento no grupo, como é que eles conseguem harmonizar os textos bíblicos com as heresias que eles praticam, em especial essa questão da segregação racial? Colossenses capítulo 3, versículo 11, vamos dar uma olhada lá também. Colossenses capítulo de número 3, no seu versículo 11, diz assim: onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Definitivamente, a Bíblia não fala de racismo, não ensina o racismo. A igreja neotestamentária, ela tem um outro direcionamento, ela ensina que todos nós somos iguais em Cristo Jesus. Os adventistas do sétimo dia são um grupo sectário que acreditam na questão da segregação racial, porque eles acreditam que Ellen White é a profetisa também, então não tem como desvincular uma coisa da outra. Se eles declaram que tudo que ela fala e tudo que ela escreveu é no mesmo nível de profecia bíblica, e também os mormons praticam o racismo e têm na sua intelectualidade isso incrustado, porque também existem os documentos onde mostra que os seus líderes continuam com esse pensamento. Não existe nenhuma nota repudiando, contrariando aquilo que Brigham Young havia falado a respeito dos negros. A Bíblia definitivamente não fala sobre isso e todos nós estamos, pela fé, justificados em Cristo Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer a sua presença estando conosco, que a bênção do Senhor Deus esteja sobre a tua vida, sua família, os seus negócios, a sua saúde e tudo que lhe diz o respeito. Que você frequente uma igreja local abençoada, com um pastor que ensine a palavra, que tenha compromisso com a verdade. Mesmo que essa igreja, geograficamente, esteja longe da sua casa, mas esteja bem próxima das doutrinas bíblicas. Você quer nos ajudar? Tem aqui o Pix, olha só, você pode estar aí nos ajudando, porque nós precisamos fortalecer aqui os nossos equipamentos, temos uma equipe técnica que nos ajuda. Então, se você tem isso no seu coração, se Deus lhe deu condições, que você possa nos ajudar. Sempre digo que o maior presente para nós e a questão mais importante aqui é a sua participação, está bem? Se inscreva no canal, não deixe de se inscrever não. Quando você se inscreve, toque o sininho, porque esse sininho aí que tocou, ele faz com que você seja notificado de novas lives e também dos vídeos. Compartilhe e também mande os seus comentários. O comentário é muito importante, viu? Eu fico feliz quando alguém comenta, dizendo aí a sua posição, se concorda ou não, mas é importante que você venha interagir conosco. Lembre-se que todas as segundas e quintas-feiras nós temos as lives às 20 horas. Está bem? Sou o pastor Cláudio Rosa. Deus te abençoe, fique na paz do Senhor e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.